Presidente, senhor Roberto Campos Neto, o assessor Araildo da Silva Correia, senhores senadores, senhoras senadoras, depois da explanação do senador Cid, que eu concordo em grande parte do que ele colocou, e ele dá uma explicação para aquelas pessoas que não se aprofundam muito e querem saber quem é que ganha com a inflação no Brasil. Aliás, com juros altos, porque alguém ganha. E aí não dá, mesmo sendo presidente do Banco Central, doutor Roberto, o senhor defender a inflação, os juros. O senhor tinha que criticar os juros e tentar baixar os juros, não defender os juros altos. Até porque as medidas que esse Congresso Nacional tomou, e foram muitas, para conter a inflação, foram grandes. O ano passado, em plena campanha, retirando dinheiro de estados e municípios para reduzir o preço do combustível, das telecomunicações. Nós fizemos aqui um esforço enorme também para ajudar o governo, por isso que eu não vou aqui politizar, é porque é governo A, governo B, não. E a posição do presidente da República, muitas vezes criticadas por alguns, é que a população, a grande parte da população brasileira, a maioria da população brasileira, não concorda também quando ele pede, em nome de nós brasileiros, que se baixe os juros. Normal. Senão ninguém tem que ficar chateado porque o presidente está pedindo para baixar o juro. É o papel dele. É meu papel como senador dizer aqui, os juros são altos, os juros não têm atrativo nenhum para você ir buscar dinheiro no banco, mas eu queria lhe fazer só duas perguntas depois da explanação. A quem interessa os juros altos no Brasil hoje? Essa é a primeira. Quem ganha muito com isso? É objetivo minhas perguntas. E se tem alguns segmentos que têm juros abaixo da Selic, se elas ajudam esses empréstimos que são dados abaixo da Selic, para alguns segmentos, ajudam a manter esses juros altos. É as duas perguntas, até porque, senador Ângelo Coronel, eu era presidente dessa comissão quando o doutor Roberto Campos foi sabatinado aqui nessa comissão, aprovado aqui nessa comissão, à época para ser presidente do Banco Central. Ainda o projeto do senador Plínio Valério não tinha sido votado, que dava um mandato de 4 anos ao presidente do Banco Central. E aqui, Vossa Excelência foi elogiado pela unanimidade dos senadores que estavam aqui naquele momento. Até pelo histórico, pela laços familiares de uma pessoa que contribuiu muito para o Brasil, mas quero dizer para Vossa Excelência que eu acho que ninguém tem que estar chateado, e muito menos Vossa Excelência está defendendo em qualquer ambiente ou discordando do pensamento de 99% da população brasileira que querem juros mais baixos. Se vai conseguir ou não, nós temos que lutar para isso, temos que trabalhar para isso. Agora, eu vejo pessoas fazendo alguns comentários, o presidente não podia. Não, o presidente fala por mim, fala por todos aqui que votaram ou não votaram nele, porque ele é o presidente da República. Ele tem obrigação de pedir. Antigamente, quando o Zé Alencar, que era vivo ainda, ele falava todo dia dos juros, cobrando, e o presidente do Banco Central, indicado pelo presidente da época, ele era vice-presidente e questionava os juros altos, como um grande empresário que era. Então, não há aqui ninguém, a não ser quem está no mercado de especulação, que acha esse juro. Então, minhas duas perguntas aí. A quem interessa os juros altos, os juros altos? E a segunda pergunta é, se alguns segmentos que têm juros bem abaixo da Selic contribuem para fazer uma compensação para que a Selic continue alta do jeito que está no Brasil. Com a palavra para responder, presidente Roberto Campos. São três. A terceira. Então, com a palavra, a senadora Margarete.
Mas eu reconheço do problema, temos que trabalhar no problema. O Banco Central está disposto, vou vir aqui quantas vezes for preciso para explicar aos senhores. O trabalho do Senado e da CAI foi essencial. Eu mostrei também que os prédios de crédito caíram muito depois de várias reformas que a Casa aprovou, que nós trabalhamos juntos aqui. Acho que é importante continuar trabalhando junto nisso. Já direcionando para as questões do senador Omar Aziz, nós temos de fato um crédito direcionado que é alto no Brasil, ele está em torno de 40,3%, 40,3% de todo o crédito no Brasil ele é direcionado, ou seja, tem algum tipo de subsídio. Se a gente comparar com a Colômbia, 3,8%, com a China, 2,1%, com a Coreia do Sul, 1,4%, com o México, 26%. Então, de fato, nós temos um crédito direcionado, ou seja, um crédito subsidiado que é muito grande. Aonde está esse crédito? Contribui, porque é como se fosse uma meia entrada de cinema, né? Se eu cobro mais meia entrada, eu tenho que cobrar a entrada mais cara. Porque tem muita gente. Desculpa estar lhe interrompendo, não, presidente. Pode interromper à vontade. Mas é importante para o brasileiro saber que pagam juros altos porque subsidia juros para alguns segmentos. Exato. Mas quando é uma senhorazinha pequena que vai procurar lá, que tem um salão de beleza, de manicure, ela não consegue esse juro subsidiado baixo. Mas grandes empresários brasileiros, principalmente, que exportam muito, conseguem esses juros mais baixos, quando teria que ser o contrário. Né? Mas tudo bem, eu só estou aqui dizendo que tem alguém pagando essa conta. E essa conta quem paga é os mais pobres, são os brasileiros que mais precisam. Quando tem muito juro subsidiado... O senhor concorda comigo? Concordo. Que quem paga essa conta é o pobre. Os juros altos fazem com que o custo todo seja para toda a economia, inclusive para o pobre. Sim. Sim, recai sobre o emprego também. Mas o que eu quero dizer aqui é que uma forma de atacar isso, obviamente, é diminuir o percentual de juros direcionado. E tem alguns estudos que mostram, se eu diminuo o juros direcionado, eu diminuo a taxa de juros neutros. Se eu diminuo a taxa de juros neutros, eu diminuo a taxa de juros na economia. O que é a taxa de juros neutra? É aquela que o Banco Central fixa como uma taxa de equilíbrio, ou seja, nem gera inflação nem desinflação, ela é neutra. Quando a taxa de juros neutra sobe, eu preciso ter uma taxa mais alta para o mesmo equilíbrio. E essa taxa de juros neutra está ligada ao juros subsidiado e tem vários estudos que mostram isso. Inclusive, eu tenho um slide aqui que eu mostrei sobre isso, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, nesse sentido, as iniciativas do ministro Haddad são muito boas. Acho que pode até estar junto com uma reforma tributária mais ampla, isso é um tema que os senhores vão saber muito mais do que eu, mas acho que correções desse tipo ajudam, né? Então, de novo, a parte do juros subsidiado é importante. Já direcionando para as questões da senadora Margarete, os juros são mais altos no Brasil, de fato, que a média, como eu já mencionei. É importante mencionar o tema dos juros de mercado, né, e a curva de juros. Eu mencionei um pouco, expliquei um pouco também sobre isso, como quando a gente faz medidas positivas, a gente tem um efeito imediato nesse sentido. Se a inflação está caindo mais baixo do que a gente espera, caindo mais lentamente do que a gente espera, o núcleo da inflação, que é você tirando esses efeitos que tiveram da desoneração, quando a gente pega o núcleo, perdão, ele foi para 10%, ele cruzou 1 ano em 9% e agora ele está indo para alguma coisa 8%. É importante ver o núcleo da inflação desacelerando. Nós temos uma meta de inflação de 3% e um núcleo que está rodando, se a gente olhar os 12 meses perto de 8%, e se olhar o trimestre, está rodando em torno de 7%. Ainda é muito alto, né, para a nossa meta. Então nós temos, por lei, o dever de buscar a meta de inflação.